Glórias a Deus. Nós vamos continuar no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler dos versos 10 a 20 e o título de nossa mensagem hoje é Coração, Boca e Pés. Os três estágios do pecado. Coração, boca e pés. Os três estágios do pecado. Mateus capítulo 15. Vamos ler dos versos 10 a 20. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isto é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, respondendo, disse-lhe: Explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Até aí, amém. Então, no verso 10, conforme nós vimos na semana passada, na semana retrasada, o Senhor Jesus, ele tinha confrontado os escribas e os fariseus pela falta de compromisso que eles tinham com a palavra de Deus. E isso é algo que a gente está vendo ao longo do todo o Evangelho de Mateus, que esses homens, os escribas e fariseus, eles demonstram que não são nascidos de novo, eles demonstram que não são pessoas realmente servas de Deus, e o Senhor Jesus falou que a maneira que nós temos de identificar quem são os verdadeiros servos de Deus e quem não é através de seus frutos. Então, quando nós vemos as pessoas que dão fruto do Espírito Santo, Jesus ensinou, essas pessoas realmente são os verdadeiros servos de Deus. Mas tem aqueles que falam que são, que têm aparência que são, que dizem que são, mas na verdade não são. E Jesus, como o nosso Deus de amor, ele não quis que nós ficássemos cegos. Ele não quis que nós permanecêssemos sem luz. Mas ele nos orientou, na verdade, contra esses falsos mestres, esses falsos líderes que desviavam as pessoas. E vocês percebem que, por todo o Evangelho, como é que Jesus leva as pessoas para a verdade? Sempre através da Bíblia. Sempre através da Bíblia. Desde a tentação no deserto, quando ele foi tentado por Satanás no deserto, Jesus se defendia com a Bíblia. Isso é algo muito interessante, por quê? Porque se a gente parar para pensar, se existe alguém que poderia dizer assim: eu não preciso de Bíblia, porque eu sou Deus, porque eu sou filho do Pai, essa pessoa seria Jesus. Se existe alguém que podia falar que não precisa, porque era ele e o Pai com contato direto, essa pessoa seria Jesus. Se Jesus falasse assim: não pode isso porque não pode, acabou, estaria certo. Tudo que Jesus faz, mas veja o que Jesus faz. Ele se submete a em primeiro lugar, a natureza humana, e ele age como um mestre humano tem que ser para nos deixar o exemplo. E aí eu quero chamar a atenção para algo aqui, que é o seguinte: a Bíblia que Jesus tinha era a mesma Bíblia que os fariseus tinham. Aqui não existia ainda o Novo Testamento escrito. A Bíblia de Jesus era o Velho Testamento. Ou seja, tudo que Jesus provava, tudo que Jesus demonstrava, era a partir do Velho Testamento.
Ou seja, o ensino, a doutrina de Cristo está totalmente contida no Velho Testamento. A gente já viu isso muitas vezes ao longo do Evangelho. Então, por exemplo, quando Jesus ele vai provar que ele é Deus, quando ele estava sendo acusado lá no final do ministério dele, tem determinado momento que, quando Jesus quis provar que ele era Deus, um dos textos que ele citou é Salmo 110. Que ele vai questionar se o Messias, se o Cristo só é filho de Davi, por que então Davi chamou ele de Senhor? É um dos questionamentos que ele faz. Quando Jesus quer provar que a salvação é pela misericórdia de Deus, ele cita, por exemplo, Miqueias. Quando Jesus quer explicar o ministério de João Batista, ele vai para Malaquias, ele cita Isaías 40. Então, tudo o que Jesus ensina nos evangelhos sobre fé, sobre novo nascimento, ele sempre se baseia na mesma Bíblia que os fariseus tinham. Não era Bíblia diferente, só existe uma Bíblia. E essa Bíblia tinha os 39 livros do Velho Testamento. E aqui também, o que Jesus vai ensinar, nós vamos ver aqui nesse texto, o que Jesus vai ensinar é a mesma coisa que o Velho Testamento sempre ensinou. Então Jesus, chamando para si a multidão, diz: ouvi e entender. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. A gente falou sobre essa ideia na semana passada, eu vou repetir aqui agora, tá? Qual é a ideia que eles tinham? A ideia é de que o homem, o ser humano é puro, o ser humano é bom, e o pecado dele, a contaminação dele, vem de algo de fora. Essa é a visão dos fariseus, que eles eram bons, que eles eram muito bons, mas eles eram contaminados ou pela comida ou por alguma coisa externa. Só que a Bíblia ensina o contrário. Jesus vai dizer: o que contamina o homem não é o que entra. A contaminação vem de dentro. É o contrário. Por isso que Jesus vai dizer, lá no verso 18, o que sai da boca procede do coração e se o contamina. Ou seja, o pecado não começa com algo de fora. O pecado começa com um problema no coração. Isso é muito importante para entender todo o argumento aqui. Você pode até ser tentado por algo de fora. Você pode sofrer tentação por pessoas, por situações, mas você só cede a essa tentação porque no seu coração tem um problema. A maior prova é o próprio Jesus. Jesus foi tentado, mas nunca pecou. Por quê? Porque o seu coração era perfeitamente bom. Então a tentação cria oportunidades. Mas o pecado começa no coração. E aí nós vimos que Jesus ensina isso, que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso que contamina o homem. Aí no verso 12, então acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Então os discípulos estão preocupados, porque Jesus está contrariando os fariseus. Eles estão preocupados que Jesus pode estar escandalizando. Vamos falar um pouco aqui agora sobre escandalizar. Tá? Escandalizar. O que é escandalizar? É você fazer algo, você fazer alguma coisa que vai induzir alguém a pecar, vai induzir alguém a se desviar. É alguma coisa que você vai fazer que vai levar alguém para o mal. Isso é escandalizar. A palavra no grego escândalo significa, o grego Novo Testamento significa pedra de tropeço. Então, quando você faz algo que vai levar alguém a tropeçar, a cair, isso é um escândalo, ok? Agora, essa preocupação dos discípulos de que Jesus estava escandalizando os fariseus está errada. É aí que Jesus vai explicar. Vocês estão com a preocupação errada. Por quê? Porque eu não estou escandalizando ninguém.
eu estou ensinando o evangelho e eles não estão concordando porque eles não são cristãos, eles não são verdadeiros servos de Deus. Então, quando a gente fala uma verdade da Bíblia, do evangelho, e alguém que é um falso mestre, os fariseus aqui, reagia criticando Jesus, a culpa não era de Jesus. O que seria o escândalo? Se a culpa é você que está fazendo algo contra um verdadeiro servo de Deus que leva ele a cair, a se desviar, a se enfraquecer. Isso é a definição do escândalo. Então, existem alguns exemplos bíblicos de escândalo. Se a gente pegar Romanos 14, 1 Coríntios 8, 9 e 10, então, por exemplo, vamos supor que existe alguém que está lutando contra o alcoolismo. Uma pessoa que está lutando contra o alcoolismo. Aí você induz ela a beber. Isso, biblicamente, é um escândalo. Romanos 14. Ou se tem uma pessoa que ela tem uma determinada fraqueza. Aí você leva ela a uma situação que ela vai ser exposta àquilo. Ela vai ficar exposta àquilo e você induz ela àquilo. Ou você faz alguma coisa, algum tipo de pecado que entristece ou faz aquela pessoa ter algum tipo de posicionamento que ela vai se desviar dos caminhos de Deus. Então, ou seja, o escândalo, ele envolve atitudes imprudentes, atitudes sem fundamentação naquilo que é o amor a Deus, o amor ao próximo, e que leva as pessoas a se desviar. Agora aqui é o contrário. É o contrário do escândalo. Jesus aqui está pregando o evangelho. Ele está explicando para as pessoas da onde que vem o pecado. Se a gente não entender o pecado, não tem como entender nada do cristianismo. Se a gente não entender o nosso coração, se a gente não entender o que é pecado, não tem evangelho, não tem salvação, não tem porque Jesus morreu na cruz. Então Jesus não está escandalizando ninguém. Pelo contrário, ele está ajudando as pessoas a crescer na sua fé, crescer no seu entendimento. Então são coisas opostas. E aí Jesus vai enfatizar o seguinte, verso 13, ele porém respondendo disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, um cego e outro cego, ambos cairão na cova. Ou seja, esses fariseus, eles são cegos. O que é cego aqui? Eles são ímpios. Eles não são verdadeiros. Eles não ensinam a verdade. E aí entra muito grande a importância da gente diferenciar entre os que ensinam a verdade do evangelho, quem prega o evangelho de verdade, e quem prega um evangelho falso. Como é que a gente diferencia? É simples. É simples. Quem é um mestre de verdade vai te conduzir a Jesus, vai te levar a crescer em santidade, vai te levar a lutar contra os seus pecados, vai te levar você a ter confiança em Deus, crescer na sua confiança em Deus, vai te levar a ler a Bíblia, vai te levar a ter uma vida de arrependimento. Agora, os cegos é o contrário. O cego vai te levar para a cova. Os mestres cegos vão te levar para a cova. Você vai se tornar mais confuso. Você vai se tornar mais atrelado aos seus pecados. Senão, a sua fé vai esfriar. Essa é a ideia aqui de levar para a cova. Então a gente diferencia os verdadeiros dos falsos a partir, esse aqui está me levando para a vida eterna ou ele está me levando para o buraco? Quando eu ouço esse daqui, eu sou convencido a me arrepender mais, a ter mais fé, a ter mais esperança, a confiar mais em Jesus, ou eu sou levado a me acomodar com meus pecados? Ou eu sou levado a me enterrar? O que aquele ensino condiz? Ao que aquele ensinamento conduz?
tudo que conduz à vida eterna, nós devemos aprovar e seguir. E todos aqueles que nos levam para a cova, Jesus está falando, se afasta, é um cego levando outro cego. É um cego levando outro cego. Então nós vamos aqui, Pedro continua sem entender, verso 15, e Pedro respondendo disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender. Repara que Jesus aí ele faz uma reclamação. Até vocês não entenderam, até Pedro não entendeu. Essa reclamação é muito importante. Nós precisamos estar dispostos a ouvir Jesus reclamar de nós quando nós demoramos para se posicionar em coisas corretas. Porque veja bem, qual o ponto aqui? Você viu que Pedro estava tão preocupado com o que os fariseus iam pensar, tão preocupado com que ele não estava prestando atenção no Jesus. Por que ele não está conseguindo entender? Porque ele não está prestando atenção no que Jesus está explicando. Isso acontece conosco. Isso acontece conosco quando alguém quer nos explicar a verdade, mas a gente está preocupado com o que o falso está falando, o que o falso está fazendo. O que eles vão pensar de mim? Continuando no verso 17, Jesus vai explicar. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Então Jesus está falando, o que entra pela boca termina no esgoto. Mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem. Então Jesus vai falar da boca e do coração, e no verso 19 ele vai complementar. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Ok, aqui no verso 19, Jesus está citando os 10 mandamentos. Ele está citando os 10 mandamentos na ordem. Isso que Jesus ensina aqui em Mateus 15 é o mesmo que Moisés ensinou lá no Velho Testamento. Vamos ver aqui, Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Aí ele fala, a primeira coisa que ele fala é mortes. Tá vendo? Depois, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Vamos abrir em Deuteronômio 5. Então nós vamos ler a partir Deuteronômio 5, a partir do verso 17. Diz assim, não matarás. Isso aí são os 10 mandamentos, a gente vai ler a partir do não matarás, que é o 6º. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz. E nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra e a mim mais deu. E sucedeu que ouvindo a voz do meio das trevas e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegaste a mim todos os cabeças da vossa tribos e vossos anciãos. E dissestes, eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente, falando no meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega tu, e ouve tudo que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Verso 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que também lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre.
E aí, pulando para o capítulo 6, vamos para o capítulo 6. Verso 6, capítulo 6, verso 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e deles falarás sentado na tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Até aí. Então perceba o seguinte. O que aconteceu aqui? Foi o episódio que Deus deu os 10 mandamentos. E aconteceu um grande milagre quando Deus deu os 10 mandamentos, o monte pegando fogo, e tudo aquele milagre acontecendo. E aí Deus foi falando os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Até chegar ao 10º. Aqui você observa que Moisés fala o seguinte. Que esses 10 mandamentos... Capítulo 5, verso 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Ou seja, os mandamentos têm que ser guardados no coração. Capítulo 6, verso 6. E estas palavras, ou seja, as palavras dos 10 mandamentos, estarão no teu coração. E depois de falar que tem que estar no seu coração, ele fala que tem que estar na sua boca no verso 7. E as ensinarás, ou seja, vai estar na sua boca. Então você tem os mandamentos no coração, você tem os mandamentos na boca, e estando no coração, na boca, você vai praticá-los. Aí vira ação, aí vira o seu caminho, vira o seu modo de vida. Então, o que Jesus fala lá sobre os mandamentos nos pensamentos no coração, é o mesmo que Moisés ensinou. E vamos lá voltar então para Mateus 15, vamos entender esse raciocínio. Mateus 15, verso 18, vamos reler. O que sai da boca procede do coração. Então, o que Jesus está dizendo? Que o pecado começa no coração. Começa nos pensamentos. Depois de começar no coração, ele vai para a boca. Ou seja, primeiro você pensa, primeiro você planeja, depois aquilo você começa a falar no assunto, você começa aquilo dominar suas conversas, e o último estágio é quando aquilo vira uma ação concreta. E aí Jesus diz que, então, o que Jesus está ensinando é que os 10 mandamentos da lei de Deus, eles podem ser quebrados no coração, na boca e nas ações. Então, a forma correta de você analisar os 10 mandamentos não é só na forma externa. Mas você tem que pensar nos 10 mandamentos analisando qual é a forma de quebrar esse mandamento com o coração, qual é a forma de quebrar esse mandamento com a boca, qual é a forma de quebrar esse mandamento com ações concretas. Então eu vou dar aqui um exemplo. A primeira coisa que ele fala no verso 19 é mortes, né? Morte se refere a qual mandamento? O sexto mandamento é não matarás. Então vamos pensar em alguns exemplos bíblicos. Lá no Sermão do Monte, que a gente pregou há um tempo atrás, Mateus 5, ao comentar o 6º mandamento, Jesus diz assim, que o 6º mandamento é não matarás, e que o mandamento não matarás, ele pode ser quebrado com a boca. Isso está lá no Sermão do Monte. E a gente pode se perguntar, como é que eu vou quebrar o 6º mandamento, não matarás, com a boca? Como que isso é possível? Bom, o livro dos Salmos ensina isso muitas vezes. Inclusive alguns salmos que nós cantamos aqui. Por exemplo, alguns salmos falam que existem homens cuja língua é como de uma víbora venenosa. Ou cuja língua é como uma espada afiada. O que isso significa? O que é matar com a boca? Matar com a boca é quando você fala palavras não para edificar, não para ajudar, mas para destruir. Então, por exemplo, existem pais, pai e mãe, que tratam os seus filhos. Como é que eles tratam os seus filhos? O tempo todo xingando, o tempo todo dizendo você não vale de nada, o tempo todo dizendo você nunca vai conseguir nada, você nunca vai ser nada, você é isso, você é aquilo outro. Como é que fica aquela criança? Como é que fica aquele filho?
vai levando traumas até a vida adulta. Aí você vai perguntar, ué, isso é matar? Sim, segundo Jesus, isso é matar. Porque matar não é só no sentido físico. O livro dos Salmos, o Sermão do Monte, deixa claro que o sexto mandamento, não matarás, pode ser cometido no coração, na língua e a ação concreta. Não é isso que os fariseus e os sacerdotes daquela época fizeram com Jesus? Vamos ver o processo, como é que funciona no Evangelho. Em primeiro lugar, começa onde mesmo? O pecado começa onde? No coração. Então eles começaram o quê? Odiando Jesus. Eles tinham ódio de Jesus. O apóstolo João diz em sua carta, todo aquele que odeia seu irmão é homicida. 1 João 3, todo aquele que odeia seu irmão é homicida. Começa com ódio, eles tinham ódio de Jesus. Aí esse ódio se transformou no quê? Em palavras. O que eles faziam o tempo todo com Jesus? Tentando dizer que Jesus está se contradizendo, criticando Jesus, chamando Jesus de endemoniado, chamando Jesus de um monte de coisa. Ou seja, homicídio com as palavras. E como é que terminou? Crucificando Jesus. Mas o homicídio dos fariseus não começou só quando eles crucificaram Jesus e ele morreu fisicamente. Começou lá atrás com o ódio do coração. Então, quando você começa a nutrir no seu coração um sentimento contra as pessoas, um sentimento de injustiça, um sentimento de destruição, aquele pensamento de destruição, você já começou a quebrar o sexto mandamento. Começa no coração. O nosso sentimento, os nossos pensamentos sobre as pessoas devem ser de edificação. Igual o próprio Jesus aqui. Quando Jesus puxa a orelha de Pedro, quando Jesus briga com Pedro aqui, Jesus ele está preocupado com a vida de Pedro, para que Pedro não seja enganado por falsos mestres, pelos cegos. Ele quer que Pedro entenda a verdade para que Pedro tenha vida, clareza e entendimento. Ele não quer que Pedro seja destruído. Se a gente pensar em adultérios. O próximo é adultério, né? Então, morte é o sexto mandamento, não matarás. Adultérios, fornicação é o sétimo, não adulterarás. Abre Mateus 5 para a gente ler o comentário de Jesus sobre o não adulterarás. Mateus 5 é o Sermão do Monte, tá? Todos esses mandamentos aqui, Jesus comentou no Sermão do Monte. Então, na verdade, Mateus 15, a ideia de Mateus 15 é a mesma do Sermão do Monte. Vamos lá. Mateus capítulo 5, verso 27. Vamos ler juntos o verso 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Então, isso aí é o sétimo mandamento. No verso 28, Jesus vai dar uma explicação. Ele está dizendo assim, ó, vocês ouviram que não é para adulterar, mas deixa eu te explicar uma coisa sobre adultério. Verso 28. Todo mundo. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então vamos pensar nisso aqui. Atentar numa mulher para cobiçar. Então, o adultério, o homem casado, a mulher casada, quando que o adultério começa? Quando que o adultério começa? Não é quando se deita na cama com outra pessoa. Ali não é o começo, ali é o fim. E nem começa quando com as palavras se dá em cima de alguém ou se fala alguma coisa para alguém. O adultério começa nos pensamentos, no coração. No coração você despreza o seu cônjuge. No coração você começa a pensar, eu não deveria ter casado com ele. No seu coração você começa a pensar, eu gostaria daquela outra pessoa, não dessa que está comigo. Essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, essa pessoa é aquilo outro. O adultério começa nos pensamentos. Aí você começa a alimentar esses pensamentos.
Qual é o próximo passo? Você vai começar a falar. Coração, boca. Você vai começar com brincadeirinhas. Vai começar dizendo, não, mas essa pessoa aqui é só uma amiga, é só um amigo. E as coisas vão se intensificando até que chega no estágio final. É assim que funciona o adultério. Então, todo pecado segue esse mesmo processo. Coração, palavras, pés. Você pensa, você fala e você termina fazendo. O mesmo pode ser dito de todos. Volte para Mateus 15. Furtos. Falsos testemunhos e blasfêmias. Então, novamente, antes de alguém roubar, existe um pensamento. Talvez eu deveria ter isso. Eu não tenho aquilo. É injusto que eu não tenha, outra pessoa tem, então vou pregar para mim. Da mesma forma, os falsos testemunhos. Antes de contar uma mentira, você elabora a mentira na sua cabeça. Então, o que tudo isso aqui mostra? E blasfêmias aqui é mentiras contra Deus. Definição de blasfêmias são mentiras contra Deus. É uma forma de mentira, ok? Que é o 9º mandamento. Então, mortes, 6º mandamento. Adultério e fornicação, 7º mandamento. Furtos, 8º. Falso testemunho e blasfêmias, 9º. O que essa passagem nos ensina, então? Que se você quiser tratar do pecado na sua vida, você precisa começar tratando o seu coração. Coração na Bíblia são os seus pensamentos, a sua mente, a sua forma de pensar. O pecado não é tratado na nossa vida sem mudarmos a nossa forma de pensar. Então, por exemplo, existem muitos homens que eles têm uma visão de casamento onde eles não precisam ser 100% fiel à sua esposa. Que eles precisam só ser uma coisa assim meio aparente. Então, por ter esse pensamento, eles vão fazer e vão falar coisas sem se preocupar com aquilo. Da mesma forma, de onde vêm muitos furtos? O furto começa com a inveja. Então, nós aprendemos aqui que para tratar o pecado, nós precisamos tratar a nossa forma de pensar. E aí entra algo muito importante. Vamos retomar alguma coisa aqui. Como é que os fariseus entendiam o pecado? Vamos recapitular. Eles entendiam que o homem é puro e o pecado vem de algo de fora, que está contaminando a minha pureza, mas a minha essência é pura. O que Jesus ensina é o contrário. Que o pecado vem de dentro e as coisas de fora só criam a ocasião. Então, na verdade, é o contrário. Qual é a verdade? O pecado vem de dentro, a salvação vem de fora. Eles entendiam que a salvação estava dentro e o pecado estava fora. É o contrário. O pecado vem de você e a salvação, a sua salvação, não procede de nada que pertence a você. Por isso que você precisa de Cristo. Entenda, meus irmãos, você não é capaz de salvar a si mesmo. Os seus pensamentos, por natureza, são confusos. As suas ideias, por natureza, são más. Muitas coisas que você aprova, Deus rejeita. Muitas coisas que você acha certo, Deus acha ruim. Porque o seu coração é a origem do mal. Os seus pensamentos são a origem do mal. E é por isso que a salvação vem de fora. Porque a salvação vem de Deus. A salvação não vem de você mesmo.
Por isso que quando nós temos confiança demais na minha própria cabeça, eu confio demais nas minhas próprias ideias, eu sou teimoso, eu ouço as coisas, eu sempre acho que eu estou certo. Isso é um pensamento iníquo. Porque a verdade não vem de você. A verdade vem de Deus, a verdade vem de Jesus Cristo. Para mim, o homem tem que ser assim. Quem te colocou como juiz da verdade de que tem que ser? Como é que o homem tem que ser? Isso procede do seu coração corrupto. Todos os males procedem das ideias corruptas do homem. O coração do homem precisa ser purificado. Ou seja, com isso nós aprendemos que essa lavagem dos fariseus tinha o sentido exatamente contrário ao batismo. Porque o que o batismo nos ensina? Que a salvação vem do Espírito Santo. Que é o Espírito Santo quem tem que me lavar. Eu não me lavo a mim mesmo. Eu não fico me lavando porque tem algo de fora. O Espírito Santo de Deus que tem que me lavar, porque é o meu coração que é o problema. As minhas ideias que é o problema. O problema é que o homem não sabe como honrar o pai, o homem não sabe como tratar o seu cônjuge. O homem não sabe ter um compromisso com a verdade de si mesmo, não. Isso vem de Deus. A salvação pertence ao Senhor. É o Senhor quem concede a nossa pureza. Nós vamos ser puros, nós vamos ser verdadeiros, nós vamos ser honestos, íntegros, quando nós nos rendermos a Deus. Eu não sou Deus para salvar, muito menos a mim mesmo. Eu não sou Jesus Cristo. O Salvador é único e exclusivamente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas enquanto você não entender que o nosso coração é inclinado para o mal, você não vai aceitar verdadeiramente a salvação de Jesus. Sabe por que os homens não gostam da ideia de um salvador? Tem que ter o salvador. Tem muita gente que pensa, salvar de quê? Do que eu preciso ser salvo? Nós precisamos ser salvos de nosso coração pecaminoso. Nós precisamos ser lavados e não tentar lavar nós mesmos. Vocês estão entendendo o que os fariseus estão querendo aqui? O pecado vem de fora, então eu me lavo pelo meu interior bom. É o contrário, meu amigo. Você precisa ser lavado por Jesus Cristo. Porque o seu coração sem Deus, é uma fábrica de ídolos e uma podridão. E se você discorda disso, se você discorda de Jesus Cristo, o que ele fala sobre o coração do homem, eu pergunto, qual outra explicação você tem para o mundo que nós vivemos? Por que há tantas pessoas ingratas? Por que tantos adultérios? Por que tantas perversidades, mortes? Tudo isso aqui que Jesus listou. De onde vem isso se não é do coração humano? Então deixa eu explicar claramente para você qual é a importância de entender isso daqui. Se você não souber qual é a sua doença, você não vai ter como saber qual é a cura. Se você não souber qual é a doença, você não vai ter como saber qual é a cura. O João está com câncer. Vamos resolver aqui dando um Dorflex para ele. Vai resolver? Para você saber por que você precisa de Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa saber qual é o seu problema. Se você achar que seu problema é só financeiro, você vai buscar Jesus só para resolver suas finanças. Se você acha que teu problema é só psicólogo, você vai buscar Jesus só como um psicólogo, como um banqueiro, como... O seu problema principal
acima de todos, é que você é um pecador. É isso que Jesus está dizendo. Há pecado no seu coração. E por isso Jesus precisa te salvar dos seus pecados. Jesus precisa te salvar dos seus pecados. Essa salvação não vem de dentro. Vem de outra pessoa, não é de mim mesmo. Se nós não reconhecermos a nossa impotência, nós vamos pensar que não precisamos de Deus. Porque eu sou autossuficiente. Eu sou bom, eu sou justo, eu sou correto, eu sou isso, eu sou aquilo. Então você não precisa de Jesus Cristo. Jesus disse: eu vim para curar os doentes. Eu vim para ressuscitar os mortos. Então, se você é muito seguro de seus próprios pensamentos e fica formulando coisas ali, pensamentos fora da palavra de Deus, eu convoco você a se arrepender hoje e depositar a sua confiança em Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Atos capítulo 16. Confie no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e seja lavado por Ele. Qual é a origem dessa corrupção no coração? Quando é que tudo isso começou? Começou em Gênesis capítulo 3. Quando Adão, em vez de confiarem na palavra de Deus, eles confiaram no próprio coração e confiaram na serpente. A serpente ensinou eles a confiar nas próprias ideias, separada da palavra de Deus. E desde então a nossa raça humana tem sido assim. É o pecado original. De geração em geração, essa maldição é transmitida. Cada nova geração que nasce diz: sou eu quem defino. Sou eu quem digo. Eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Meus irmãos, não sigam nossos primeiros pais. Não permita que seus filhos sigam esse pensamento. Ensine, seja humilde diante do Senhor. Ensine seus filhos a se humilhar diante do Senhor. E a reconhecer que tudo que nós temos de bom, se eu tenho alguma coisa de bom, é por causa de Jesus de Nazaré. Nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Redentor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, que nele confie, não confie em si mesmo, confie em Jesus, tenha a vida eterna. Se você crê nisso, você viver assim, você será uma planta que o Pai plantou. Você não será arrancado, como Jesus diz no verso 13. Você é uma planta que o Pai plantou. Senhor nosso Deus, nós precisamos dizer: Senhor nosso Deus, eu não quero mais me guiar pela minha própria cabeça ou pelo meu próprio coração. Eu sei que há muita corrupção. Eu preciso aprender contigo. Eu preciso aprender com Jesus. Eu preciso aprender com o Espírito Santo. Diga isso para Deus. Diga para Deus: Deus, eu errei tanto meus caminhos. Porque em vez de confiar em Ti, eu confiei em mim mesmo. Em vez de confiar nos Teus caminhos, eu confiei em mim mesmo. Eu não quero mais pensar que o mundo é de acordo com o que eu penso. Eu quero pensar que o mundo é de acordo com o que o nosso Salvador Jesus diz. Eu não quero tratar mais coisas más, como se não fossem tão más assim. Eu não quero tratar pecado como se não fosse pecado. Eu quero tratar o que Deus ama, eu quero amar. O que Deus odeia, eu quero odiar. O que Deus aprova, eu quero aprovar. O que Deus condena, eu quero condenar. Eu não quero mais seguir o meu coração. Eu quero seguir Jesus de Nazaré. E Ele vai purificar o meu coração. Para que no lugar de sujeira,
esteja a bondade de Deus. Então eu quero convocar todos vocês a refletir agora o que há nos seus pensamentos. Existem muitos pensamentos de ódio. Existe perdão que você não quer perdoar. O seu coração é cheio de sensualidade por aquele que não é o seu cônjuge. O seu coração é invejoso. Quando você vê alguém que tem alguma coisa, o seu coração fica com inveja. Irmãos, entenda que muitas das suas atitudes, muitas das suas ações podem ser facilmente explicadas a partir desses pecados que você nutre no seu coração. Você é alguém que não tem compromisso com a verdade. Tem pessoas que são tão mentirosas que elas nem sabem qual a diferença entre verdade e mentira mais. Elas nem conseguem se entender mais. Nem conseguem mais entender a própria cabeça porque tanta mentira misturada com verdade. Se você comete blasfêmias, você tem pensamentos contra Deus, quando alguma coisa acontece, seu primeiro pensamento é: Deus é injusto, Deus é isso, Deus é aquilo. Se arrependa e diga para Deus: você é bom. Diga para Deus: tudo que você faz é bom. Quem é errado sou eu. Eu que sou errado. Nós, seres humanos, que somos errados. Deus é sempre bom. Se arrependa da blasfêmia. Se arrependa da blasfêmia. Então, meus irmãos, sabe o que está acontecendo aqui neste culto agora? Está passando aqui um rio. Está passando aqui muitas águas. Está caindo aqui uma chuva. Mas não é a falsa lavagem dos fariseus. Não é a falsa lavagem dos fariseus, porque a lavagem dos fariseus é eu querendo resolver da minha própria força. E dizendo que, na verdade, eu sou puro, a culpa é dos de fora. Não é essa a lavagem do Espírito Santo. A lavagem do Espírito Santo é o meu coração sendo limpo, porque o problema está em mim. O problema começa comigo. E Jesus disse: quem crê em mim, águas vivas procederão dele. Ele será lavado por águas vivas. Ele beberá a água da vida. Você tem a capacidade de satisfazer a sua própria sede? Você tem que falar: oh, agora tem algo aqui dentro de mim que eu não vou sentir sede. Não. A água tem que vir de fora. Assim a salvação vem de fora. Siga esse caminho, meus irmãos, que você não vai cair na cova. Se você seguir estas palavras aqui, que eu anuncio para vocês toda semana, vocês não vão estar caindo na cova. Agora, siga a sua própria cabeça. Siga quem não tem compromisso com Jesus. E você vai terminar na cova. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos pela lavagem do Espírito Santo. Nós não temos nada em nós mesmos capaz de atender a nossa sede, capaz de nos limpar, capaz de nos lavar. Nós não confiamos nas nossas próprias obras. Nós não confiamos no nosso próprio coração. Nós confiamos somente naquelas obras, naqueles pensamentos que estão firmados em Deus. Senhor, vivemos em um mundo com tantas mortes, estupros, adultérios, maldades, mentiras, desonestidades. Porque nós, desde nosso primeiro pai, Adão, nós caímos da retidão original. Senhor, nós não queremos continuar assim, nós queremos ser lavados pelo Espírito de Jesus. Lave, Senhor, os nossos corações. Nos dê pensamentos limpos e corretos.
No nome de Cristo eu oro. Amém.